Olá, tudo bem? Bem-vindo a este canal. E hoje, na nossa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre oração subordinada e oração coordenada. Sabe quando você vai fazer aquela prova de concurso, seja lá aí na sua escola também, e tem dificuldade em saber se classifica as orações que estão contidas nelas como coordenada ou subordinadas? Fique atento. A primeira coisa que você precisa ter certeza é de que as orações coordenadas, elas são independentes. O que significa isso, professor? Significa que se eu separá-las, nenhuma precisará da outra, ok? Já as orações subordinadas, como o próprio nome já diz, elas são dependentes. A primeira é dependente da segunda, na maioria das vezes, depende da construção frasal, ou a que vem em segundo momento é dependente da primeira. Depende da ordem da frase. Ou seja, se estiver na ordem direta, sempre a primeira vai depender da segunda. Se for na ordem direta, pode acontecer da segunda depender da primeira. Beleza? Então, vamos para a prática para a gente ver como que isso funciona. Vamos lá. Vejamos, então, esta situação. Aqui, nessa primeira atividade, você vai dizer se a oração é coordenada ou subordinada. Na primeira frase, nós temos esse período. Maria fez a prova e passou de ano. Como que vamos analisar para sabermos se é subordinada ou coordenada? Como eu disse, verificar se as orações são independentes. Então veja o seguinte: Maria fez a prova. Você entendeu isso que estou dizendo para você? Você não teve dúvida de que ela fez a prova. Agora, a segunda oração, Maria passou de ano. Você entendeu? Sim. Então, a primeira oração, Maria fez a prova. A segunda oração, Maria passou de ano. E esse "e" que está destacado aí é uma conjunção integrante. Ela tem a função de unir as duas orações. No caso, aí está formando uma adição. Maria fez a prova, primeira ação, depois ela fez mais uma coisa, que foi passar de ano. Letra B. Carlos está triste. Essa é a primeira oração. Maria viajou. Segunda oração. Logo, o período é composto porque nós temos duas orações. Então, temos o porquê, que está unindo as duas orações. Esse porquê, ele vai funcionar como explicação, né? Logo, como falamos, as orações são independentes, então essas duas orações são chamadas de orações coordenadas, nesse caso, explicativa. Letra C. Ele disse, ele não gosta de doce. Se eu digo, ele não gosta de doce, você entende, sim ou não? Agora, na primeira, ele disse, está faltando informação, ok? Ele disse o quê? Que não gosta de doce. Então, que não gosta de doce está complementando a informação da oração principal. Logo, nós temos uma oração subordinada. Letra D. Pedro tem necessidade que você leia o livro para ele. Se eu disser que você leia o livro para ele, certamente você vai me entender.
Agora, se eu digo para você, Pedro tem necessidade, você vai me perguntar, mas tem necessidade de quê? Logo, está faltando informação. Por isso, a segunda oração complementa a informação que falta na primeira. Logo, nós temos uma oração subordinada completiva nominal. Vou falar sobre essa aqui, não falei na letra C como classifica, porque o objetivo principal não é esse. Mas, se você teve dúvida, se você não sabe, você quer saber, vou falar também. Então, na letra C, é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque que não gosta de doce funciona como objeto direto. E como você sabe disso, professor? Quando você estuda objeto direto e objeto indireto, você pega o verbo para fazer as seguintes perguntas. Para saber se é transitivo direto, se pergunta o que e quem. Para saber se é transitivo indireto, normalmente vem seguido de preposição. Se pergunta de que e de quem. Nesse caso, ele diz, qual que é a pergunta que a gente fala? Disse o quê? Logo, o que vai complementar é objeto direto, ok? Letra E. Nós temos chance. Entendeu? Não, a chance de quê? Beleza, é isso mesmo. Então, vamos para a segunda oração. Que ele ganhe o jogo. Que ele ganhe o jogo. Que ele ganhe o jogo do campeonato. Entendeu? Sim ou não? Sim, entendi. Mas a primeira, ele tem chance. Chance de quê? Está faltando informação. Então, a segunda oração está completando o que falta na primeira. Logo, nós temos uma oração subordinada aqui também. Nesse caso, como chance é um nome, está complementando um nome e não um verbo, no caso da letra C, completa o verbo, a informação que falta ao verbo. Nesse caso, letra D e letra E completam informação que faltam a nome. Logo, é chamado de completiva nominal. Vamos para o segundo exercício. Diga se as orações coordenadas são aditivas, conclusivas, adversativa, explicativa ou alternativas. Então, aditiva, o que é isso? É adição, ou seja, quando a pessoa faz A mais B. Então, uma adição. Lembrando que a adição também pode ser que a pessoa deixou de fazer A e também deixou de fazer B. Conclusiva é a conclusão que você chega a respeito de algo. Fulano de tal morreu, logo estava doente. Conclusão que você chega do motivo de ele ter morrido, porque estava doente, ok? Adversativa. A oração coordenada adversativa, ela vai inserir uma informação que vai contra a nossa perspectiva do que foi falado na primeira oração. Por exemplo, João ganhou na loteria. Opa, se ele ganhou na loteria, ele está rico. Mas você coloca um mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, né, que são orações, são palavras, conjunções adversativas, e você fala assim, João ganhou loteria, mas gastou todo o dinheiro com pessoas indevidas. Então, quebrou minha expectativa. Porque se eu disse que ele ganhou loteria, minha imaginação é que ele estava rico. Mas eu estou te informando que ele não tem mais dinheiro. Logo, a segunda informação quebrou a minha perspectiva, por isso ela é chamada de oração subordinada adversativa. Explicativa. Essa é mais fácil, né, gente? É quando você insere uma explicação. Ele jogou mal, pois não treinou. Estou explicando. Ele falou a verdade porque ficou com medo. Estou explicando por que ele falou a verdade. A alternativa é quando a pessoa faz algo primeiro, depois faz outra coisa.
ou quando ele alterna, porque não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exemplo, ou assista a TV ou mexa no celular. Então, é alternativo, tem que fazer uma coisa ou outra, beleza? Então, vamos para a letra A, que nós já temos aqui as respostas, e você já sabe por quê. Pedro fez a prova e leu o livro. Ou seja, ele fez uma coisa, depois mais outra. Logo, é adição, é aditiva. Ela está triste, mas vai à festa. Se ela está triste, provavelmente a gente imagina que ela não iria à festa, mas ela vai. Então, é adversativa. Letra C. Fizemos o gol, porque o goleiro saiu mal. Então, eu estou explicando por que conseguimos fazer o gol. Letra D. Ou você pega o lixo, ou irá para a diretoria. Ou seja, a pessoa tem que escolher uma coisa ou outra. Ou seja, é chamado de alternância, né? Ou alternativa que você dá para a pessoa. Letra E. Está quente, logo choverá. Se está fazendo muito calor e eu vejo o céu com muitas nuvens, qual é a conclusão que chego? Que provavelmente vai chover. Então, é conclusiva. Letra F. Nem fez a prova, nem leu o livro. Ou seja, ele não fez A, mas também não fez B. Então, duas coisas que ele não fez. Mais uma. Logo, é chamado de aditiva. G. Saiu do campo, porém fez 2 gols. Se o jogador sai do campo, né, foi tirado do time, qual que é nossa perspectiva? Por que o cara saiu? Provavelmente estava jogando muito mal, ou se machucou, seja lá o que for. Você não tira um cara de campo por qualquer coisa. Ainda mais quem fez 2 gols. Logo, você quebrou a nossa perspectiva do que imaginávamos. Ele saiu do campo, não porque ele estava mal, mas foi opção do treinador. Porém, ele fez 2 gols. Então, estou deixando claro que ele fez 2 gols, logo é chamado de adversativa, porque traz a informação contrária ao que a gente pensou sobre a primeira oração. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre um pouquinho de oração subordinada e oração coordenada. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!